Olá, então o objetivo aí desse vídeo de hoje é somente resolver aí o problema do projeto da segunda parcial aí, que é o semáforo de pedestre, tá? Esse projeto aí, ele é considerado de fácil um pouquinho antes do intermediário, tá? Ele não é considerado difícil. Obviamente, para iniciante, ele pode até ser, para quem, né, não tinha conhecimento antes de outro, né, nem de comandos eletromagnéticos e pneumáticos, que foi, já é um pré-requisito para CLP, né? Ele nem em eletrônica digital, ele pode ser considerado intermediário. Difícil, ele só vai ser considerado de intermediário para difícil para quem não realizou nenhuma das atividades aí de programação do CLP. Daí ele fica do intermediário para difícil. E quem não realmente não mexeu com CLP, aí ele vira de difícil para impossível, tá? Então, depende em qual etapa que você está da programação é que vai tornando esse exercício difícil. Para quem conhece o funcionamento do semáforo e conhece os recursos do CLP que foram apresentados aí no segundo bimestre, ele está no máximo intermediário, tá? De fácil para intermediário. Mas vamos lá. Para você resolver esse exercício, obviamente que você tem que conhecer do processo. Não só esse exercício, qualquer outro projeto que for resolver de programação do CLP, você tem que conhecer todo o processo. Então, para conhecer todo o processo, você tem que ir no cliente, né? E visitar o cliente e perguntar todo o esquema lá, daquilo, quantos sensores que vai precisar, qual é a sequência de funcionamento do processo, né? Se ele depende só das variáveis entradas, daí vai ser circuito combinacional, como a gente viu no primeiro bimestre. Se ele depende de uma sequência, então não depende só das variáveis de entradas, depende de uma sequência de um acionar a outra, né? Vai depender que tipo de entrada vai ser, se vai ser sensor, se vai ser botão, né, botoeira, se vai ter entrada de emergência, não, né? A saída, se vai ser para acionar motores através de contatores, se vai precisar acionar cilindro pneumático, né? Então tudo isso você tem que ter consciência. Ou então acionar apenas lâmpada, que é o nosso caso aqui do circuito de semáforo. Então você tem que conhecer o processo. Mas daí eu vou lá e passo um negócio que só existe na cidade, né? Nós somos do interior aqui, nunca vimos semáforo de pedestre, não estamos acostumados com isso. Daí eu pego e passo um negócio que é totalmente desconhecido, né? Então eu fiz o seguinte: eu fui lá para a cidade para poder verificar como é que funciona esse semáforo de pedestre aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma gravação que eu fiz do semáforo de pedestre quando fui para a cidade. Tá aqui o videozinho que eu fiz então. O semáforo ele tá de pedestre tá vermelho, então em vermelho indica que a gente não pode passar, né? Lá na cidade funciona assim. Vamos só colocar a tela inteira aqui. Então eu vou ligar aqui, ó. Ele tá vermelho, né? Daí quando passa o tempo do semáforo vermelho, ele vai ficar verde. Tá lá, ficou verde, né? Daí vai contar um tempo, e quando tá verde, que significa que a gente pode atravessar a rua, né? Daí ele conta um tempo verde, que é pra gente atravessar, e antes de ficar vermelho, ele começa a dar o sinal que vai ficar vermelho. Então ele começa a piscar, tá? E daí ele fica parado no vermelho e começa a repetir o ciclo, tá? Começa todo o ciclo de novo. Então é assim que funciona o semáforo de pedestre, tá certo? Então vamos voltar lá, né? Conhecido aí o funcionamento do processo, a gente já sabe que vai precisar de duas lâmpadas, que é uma lâmpada que vai ficar que é a vermelha e outra que representa a lâmpada verde. Então a gente já sabe. Eu não pedi para ligar e desligar esse processo, então você pode interpretar, quem colocasse um botão para ligar e um para desligar, perfeito. Quem colocou um só para dar o start inicial e ele ficar funcionando a vida inteira sem desligar, também. Não pedi para desligar, então tá dentro do conforme. Mas antes da gente começar a resolver o processo, só vamos dar uma olhadinha lá
no enunciado que eu passei no Classroom lá. Então tá aqui a descrição do que eu pedi. Né? Projeta um programa em Ladder que simule um semáforo para pedestres. Deve ficar 10 segundos no vermelho e 5 segundos no verde. Antes de ficar vermelho, deve piscar 5 vezes no intervalo de meio segundo apagado e meio segundo aceso. Então, é exatamente lá o que acontece no semáforo de pedestre, conforme a gente viu ali no vídeo, né? É isso que a gente tem que fazer. Só que eu diminui o tempo aqui, 10 segundos e 5 segundos e meio segundo, para não, quando a gente for simular, não ficar esperando muito tempo, né? Então tá aí. Visto isso, outra coisa que a gente precisa ter em mente é todos os recursos que o CLP me dispõe para isso, tá? E a primeira lista de exercícios que eu passei, ela era justamente para vocês conhecerem todas as ferramentas de programação do CLP para circuito sequencial, tá? Então a gente tem as funções set e reset, vai ser necessário para resolver esse exercício. Eventualmente você pode usar a memória, eu vou utilizar bastante, né? Que foi apresentado nos vídeos anteriores, tem um vídeo de 50 minutos que eu utilizei ele para falar o que era set e reset, né? E daí eu dei exemplos lá da aplicação do set e reset. Daí num segundo vídeo eu apresentei, em 36 minutos eu apresentei a memória, o contador e o temporizador, né? Que são todos os recursos que você precisa conhecer para desenvolver esse exercício, tá? Então são essas duas coisas que você precisa ter em mente para desenvolver o projeto. Conhecer os recursos do CLP, né? E conhecer qual que é o funcionamento do projeto, tá? Então vamos lá. Eu vou direto lá pro Zélio para identificar um método de programação, né? Um método de programação que eu vou usar é um método intuitivo, ou seja, eu vou fazendo e vou vendo se funciona, se não funcionar eu ajeito. É um método desgramado, né? Porque ele dá apesar de ser direto, eu venho direto aqui, vou mexendo, simulo, não funcionou, volto, blá blá blá. Chega uma hora que se for um projeto muito grande, uma hora você se perde, você vai ter que apagar tudo ele de novo e começar tudo de novo do zero, né? Porque você se perde. Então, o método intuitivo, e tem mais. Se você programou hoje, conseguiu finalmente lá depois de 3 dias mexendo e burlando com ele e conseguiu fazer funcionar, daqui 5 meses você vai pegar esse projeto, tem que fazer uma modificação, você não vai mais entender o que você fez. Você vai ter que provavelmente apagar e fazer tudo de novo, tá? Então esse é o método intuitivo, ele é muito enganador, né? Ele pode dar sérios prejuízos aí. Obviamente que se você fizer todos os comentários certinho, talvez você consiga em menos tempo modificar ele, porque você vai ter a descrição ali documentada, né? A sequência que você pensou em fazer. Agora, existe uma metodologia que não deu tempo de passar, ela facilita, porque daí todo mundo programa igual, que é a metodologia Graph7. Mas a Graph7, o problema nela não é resolver projetos através do Graph7, o problema é aprender o Graph7. A partir do momento que você aprende o Graph7, aí todo mundo programa igual se você fizer e eu for mexer depois, eu vou saber, porque é só seguir a sequência do Graph7, né? É um método. E outra pessoa que vai usar vai ter que conhecer o Graph7, vai saber mexer também. Então não resolve esse problema. E é sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo modelo, só tem a mesma sequência, né? Mas até aprender demora um pouquinho, tá? Então eu preferi não passar uma metodologia e deixar só para vocês conhecerem bem as ferramentas do CLP, tá? Então vamos começar aqui o projeto, né? A gente já viu como funciona e vamos iniciar aqui ativando a lâmpada verde, tá? Aí é que tá. Como ele é intuitivo, a minha intuição manda fazer de um jeito, a de cada um de vocês vai mandar fazer um jeito diferente. Então, cada um que for fazer esse projeto aqui do zero, pode fazer funcionar de uma forma totalmente diferente da que eu vou fazer
aqui, né? Então não tem, cada pessoa que projeta vai projetar de um jeito diferente. Não tem como ficar igual todos os projetos. Não tem, porque cada um tem uma cabeça diferente e não existe como ficar tudo igual, tá? Então não é igual a metodologia Graph7 que eu acabei de explicar, tá? É impossível ter dois projetos que são feitos por pessoas diferentes e que fique exatamente igual, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar o seguinte método intuitivo, né? Mas eu vou usar a seguinte, digamos assim, seguinte situação. Eu vou jogar tudo nas memórias e só ativar as saídas através da memória. Então, eu vou pegar aqui primeiro a memória M1, que vai ser ligada aqui pela entrada I1. E vou escrever aqui do lado, tá? Eu vou escrever do lado que essa memória M1, ela representa a minha lâmpada verde, tá? Então, lâmpada ativação da lâmpada verde, tá? Então, uma das condições para a lâmpada verde estar ativada, eu vou setar. O que é o set? É como se fosse um contato aceso. Eu ligo e mesmo se eu tirar o sinal aqui do botão, abrir o contato, ele vai manter ativado, tá? Então, setou e mantém setado, tá? Então, esse aqui é a lâmpada verde. Vai ter outra condição que vai fazer setar a lâmpada verde, mas eu vou deixar para depois. Primeiro vamos fazer só a lâmpada verde. Bom, a lâmpada verde tem que ficar, conforme lá o projeto a descrição que eu passei, ela tem que ficar 5 segundos acesa. Então eu vou ter que usar o temporizador T1, tá? Então T1, eu vou lá, ó, já está 5 segundos, tá? Então geralmente ele vai estar 000, você pega e escreve lá 5 segundos e ok. Quem que vai ativar o temporizador T1? Quando a lâmpada ficar verde, ela vai ter que começar a contar o tempo. Então eu vou colocar o M1, que é a lâmpada verde, contando o tempo dela ativado. Então, temporizador que mantém a lâmpada verde acesa por 5 segundos. Tá? O que acontece quando passa o tempo de 5 segundos? Ele tem que apagar a lâmpada verde, né? Então, o T1, temporizador T1, vai ter que apagar a lâmpada verde. Então, vai ter que desligar o M1. Reseta M1. E vou colocar separado aqui, ó, tá? Só para não ficar as duas saídas em paralelo, mas eu poderia colocar em paralelo aqui, ó, seta a lâmpada vermelha que vai piscar, né? Então eu vou colocar M2 para lâmpada vermelha, SM2, né? Só colocar aqui, ó. Então, temporizador contato do temporizador T1 desliga a lâmpada verde. E vou colocar esse mesmo contato de T1 ali, ó, separado aqui, ó, para ligar a lâmpada vermelha. Só que essa lâmpada vermelha aqui, ó, contato do... Eu não vou colocar aqui, a ativação da lâmpada vermelha por meio segundo, tá? Que é a hora que ela vai ficar piscando. Então, essa aqui não é a hora que ela vai ficar 10 segundos acesa. Esse M2 aqui só vai fazer a lâmpada vermelha ficar meio segundo acesa, tá? Aí tem que piscar 5 vezes. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que desligar a lâmpada vermelha. Então eu vou colocar aqui debaixo, vou ter que contar um tempo, eu vou ter que ficar 5 segundos acesa, né? Eu vou usar outro temporizador, T2. T2 que vai fazer a lâmpada ficar meio segundo acesa. Então o próprio M2 vai ativar o temporizador T2. Quando acender a lâmpada vermelha, então ele começa a contar o tempo, tá? Eu coloco na descrição aqui, ó, tem temporizador que mantém
mantém a lâmpada vermelha acesa por meio segundo. Tá? Depois que passa o tempo de meio segundo, o que tem que fazer? Então, vou colocar o T2 aqui, né? Contato de T2. Ele vai ter que apagar a lâmpada vermelha. Tá? Então, eu coloco M2 sendo resetado, né, pelo T2. Contato de T2 do temporizador T2 desliga a lâmpada vermelha. Ok. E ele tem que ligar uma outra memória que vai manter, como não tem a lâmpada, não tem lâmpada 3, não tem, né? Mas você vai ter que contar um tempo com a lâmpada vermelha apagada, tá? Externamente não vai existir uma terceira lâmpada para manter a lâmpada vermelha apagada. Então você vai usar uma memória, essa outra memória ela só vai ter a função de manter esse tempo desligado. Então vou colocar aqui para setar uma memória M3 e a memória M3 vai representar o tempo da lâmpada desligada. Quem que vai setar M3? Vai ser o T2. Então fica vermelha a lâmpada vermelha fica acesa, T2 mantém ela acesa por meio segundo, daí esse T2 apaga, o T2 apaga a lâmpada vermelha e vai ligar a lâmpada, vai desligar a lâmpada e manter ela ligada. Então o M3 é o tempo da lâmpada desligada. Eu vou colocar, cadê? T2 setando M3. Então T2 reseta M2 e seta M3. Daí o que vai acontecer na sequência? Bom, vamos colocar a descrição primeiro, né? Então, contato do temporizador, ou colocar aqui, né? Temporizador, para ficar igual aos outros, né? Que mantém a lâmpada vermelha apagada por meio segundo, tá? É o T2. Então, não é isso não, peraí. Na verdade é o seguinte, esse cara aqui eu já vou colocar na linha de baixo, tá? Então, vou cortar daqui, colocar aqui, ó, tá? Contato do temporizador T2 que mantém, desativa, desliga, que representa a lâmpada vermelha, porque ela não desativa, desligar. Ele só representa aí o momento que a lâmpada vermelha está desligada. E agora essa memória M3 que representa o tempo que a lâmpada vermelha é desligada, ela vai ativar o temporizador que vai manter esse tempo de meio segundo na lâmpada vermelha desligada. Vamos pegar o temporizador T3, né? Que vai ficar meio segundo desligado. Então lá, 0,5, tá? Meio segundo desligado. Quando passar esse tempo de T3, o que vai fazer? Ele vai ter que resetar M3 e setar novamente M2, tá? Então, só que eu não posso usar a mesma saída mais de uma vez, tá? Então, vou ter que colocar o contato de T3 em paralelo com T1 aqui para setar M2. Então, vou ter que acrescentar uma linha lá em cima. Então, passado o tempo de T3, o que ele tem que fazer? Ele tem que resetar o M3, resetar M3,
e vai ter que setar novamente M2 para que acenda, porque esse processo aqui ele vai ter que fazer o ciclo de piscar, né? Ele liga a lâmpada, meio segundo acesa, desliga a lâmpada, meio segundo apagado, liga a lâmpada de novo e vai ter que ficar fazendo esse ciclo aqui, é 5 vezes, mas por enquanto ele vai ficar fazendo isso daí. Então vamos inserir uma linha aqui, ó, e em paralelo com o T1 eu coloco o T3. Então eu já tenho aqui T1, que é o que manteve a lâmpada verde acesa, passou o tempo T1 aciona vermelho em meio segundo, ou T3, que é o que manteve a lâmpada vermelha desligada, tá? Então até esse momento aqui, ó, na programação, eu tenho a seguinte situação. Lâmpada verde ligada por 10 segundos, passa o tempo de 10 segundos, liga a lâmpada vermelha, desliga a lâmpada verde, liga a lâmpada vermelha em meio segundo, passa o tempo de meio segundo, desliga a lâmpada vermelha e aciona uma memória para manter a lâmpada vermelha apagada, passa o tempo, desliga essa memória e liga a lâmpada vermelha de novo, né, e vai ficar fazendo isso aqui. Agora ele vai ficar travado aqui, ó, a vida inteira. Então ele fica 10 segundos acesa a lâmpada verde e depois fica piscando eternamente aqui. Não sai mais desse ciclo aqui, vai ser um ciclo contínuo, tá? Então, ele diz que tem que piscar só 5 vezes. Aí é que eu uso outro recurso do CLP chamado contador, tá? O contador está aí justamente para fazer uma contagem, tá? Quantas vezes que eu quero que ele conte? Ele vai contar 5 vezes, então tem que colocar aqui, ó, 5 pulsos. Quando ele der 5 pulsos contador, ele vai fechar o contato dele, tá? Então 5 pulsos. Quem que vai ativar ele? Eu poderia, se eu colocasse aqui, por exemplo, o M2 ativando, ele ia sair do 0 e já ia para o 1 nessa primeira, quando ativasse o M2. Daí o M2 desliga, liga o M3 pela primeira vez, né? Passa o tempo M3, liga o M2 pela segunda vez, desliga, liga M3 pela segunda vez, passa aqui, vai para a terceira vez no M2, terceira vez M3, quarta vez M2, quarta vez M3, quinta vez M2, e antes de desligar e contar 5 segundos, meio segundo desligado, ele já ia manter o M2, né, a lâmpada vermelha acesa direto. E daí não ia fazer as 4 vezes. Então ele tem que passar, o cara que tem que fazer com que a lâmpada, a contagem termine aqui, o 5, né, que conta os pulsos, tem que ser o temporizador T3, tá? Porque depois que ele, ó, ligou a lâmpada vermelha, desligou, ligou a lâmpada, desligou a lâmpada, ficou tanto tempo apagada, aí que termina o ciclo. Daí começa tudo novo. Então, quando terminar o ciclo, quem termina esse ciclo é o T3. Então, quem vai ter que fazer a contagem aqui, mandar os pulsos de contagem para o contador é o T3. Cada vez que T3 fechar o contato dele, né, ele manda um pulso aqui e sai de 0 para 1, 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Quando está em 5, então o C1 vai ter que manter a lâmpada vermelha acesa. O que eu vou fazer? Ao invés de usar o M2 de novo, eu vou usar uma quarta memória. Tá? A quarta memória vai representar a lâmpada vermelha acesa. Então, vou colocar aqui, seta M4. Tá? Então, a memória M4 representa a lâmpada vermelha acesa. Tá? Só que tem o seguinte, esse ciclo aqui não vai parar de funcionar se eu não der um jeito aqui, né? Então, porque assim, beleza, passou o tempo aqui, ó, né? Ele vai ativar a lâmpada vermelha, vai ficar aceso, só que esse ciclo aqui ele vai continuar permanecendo, porque ó, passa o tempo de T3, o que ele vai fazer? Ele vai setar novamente M2, tá aqui, ó, tá setando novamente M2, vai continuar contando esse tempo, isso aqui vai prejudicar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma proteção aqui, ó, para que M2 não seja ativado de novo. Quem vai ser ativado é o M4, e M4 é o que vai definir a lâmpada vermelha acesa por 10 segundos.
Então, já que essa lâmpada aqui, eu não preciso acender a lâmpada duas vezes, né? Talvez setar ela duas vezes, então eu coloco uma proteção do M4 fechada aqui, ó, tá? Então, enquanto M4 estiver ativado, M2 não precisa ativar, tá? Então, só vamos colocar nas descrições aqui para a gente não se perder, ó. Então, T3, contato de T3, desativa a memória que mantém a lâmpada, que representa, né? Vou colocar aqui, não é que mantém, que representa, porque ela não é ela que está mantendo, ela só representa, né? Ela está ali para representar, que representa a lâmpada vermelha apagada, tá? Então, e aqui o contato do temporizador T3 manda pulsos para o contador C1 até que este chegue a 5, ao número igual a 5, ao número de pulsos igual a 5. Pronto. Quando chega igual a 5, esse contato aqui do C1 fecha e seta M4. Bom, setou M4, se eu não resetar esse contador, tá? Ele vai ficar ativado e daí ele não vai funcionar mais no próximo ciclo. Então eu terminei de usar o contador, ele fez a função dele, que era setar aqui, ó, né? Que era ativar a lâmpada ativa, né? Vou colocar aqui o contador C1 ativa a lâmpada vermelha, que ficará acesa por 10 segundos. Tá? Então eu já não preciso mais do contador. O que eu vou fazer? Eu vou ter que zerar ele. Então, para zerar o contador, eu tenho que resetar ele. Tá? Vamos pegar o contador aqui, o C1, e fazer o reset dele. Tá? Quem que vai resetar? Pode ser o próprio M4. Tá? Então, quando a lâmpada ficou vermelha, eu reseto a memória. Tá? E ela vai ter que ficar acesa por 10 segundos. Então, M4 também vai ter que ligar o temporizador de 10 segundos. M4, liga um outro temporizador. Qual que foi o último que eu usei? Eu usei o T3, então vai ter que ser o T4. T4 por 10 segundos. 10 segundos aqui. É isso? É isso. Então, usei o T3. Próximo temporizador T4, 10 segundos. O que tem que fazer depois que passar o tempo de 10 segundos? Ele tem que apagar a lâmpada vermelha. Então, o T4 vai ter que resetar a lâmpada vermelha, que é a memória M4, né? Então, vai desligar a M4. E vamos colocar aqui essas informações, né? Então, zero quando a lâmpada vermelha fica fixadamente acesa, zera o contador. Próxima linha. Conta o tempo da lâmpada vermelha acesa por 10 segundos. E o contato
do temporizador T4, desliga a lâmpada vermelha. Tá. Terminamos o ciclo aqui, ó. Então, fizemos todo o ciclo. A lâmpada verde acesa, 5 segundos depois começa a piscar a lâmpada vermelha, meio segundo acesa, meio segundo apagada, e fica fazendo isso aí, repetindo esse ciclo 5 vezes. Passou as 5 vezes, acende a lâmpada vermelha, que fica por 10 segundos acesa, daí ela apaga. O que tem que fazer depois? Tem que começar tudo de novo, tá? Então, T4, além de resetar o M4, ele tem que ativar a lâmpada verde de novo, né? Então vamos inserir a linha aqui para ele dar continuidade no processo, né? Então, vou pegar lá um contato, eu deixei os contatos daqui. Vamos pegar um temporizador T4 e colocar em paralelo com o I1. O I1 era o cara que dava o start no programa, né? Vamos colocar mais para frente, vai precisar de mais um detalhezinho ali, tá? Então, setou M1, aí começa tudo de novo. Daí agora fechou e faz o ciclo. Só tem mais um problema aqui, que se eu, por exemplo, se eu tiver com a lâmpada vermelha acesa e eu apertar I1, ele vai acender a lâmpada verde de novo. Então vai ficar duas lâmpadas simultaneamente. Então tem que usar uma quinta memória aqui para fazer essa proteção, né? Então eu vou pegar e colocar aqui uma memória M5 sendo setada e vou colocar ela aqui fechada. Então quando apertar o I1 vai setar M1 e M5 e aí vai abrir esse contato. Então eu posso apertar I1 à vontade novamente durante o processo aqui, que não vai fazer nada, né? Eu não vou conseguir mais ativar o M1 através de I1. Só se der um problema na rede, daí eu vou desligar tudo. E daí quando eu for reiniciar de novo, eu vou ter que apertar I1 para setar a memória M1. Então agora o projeto está terminado. Então, hora de fazer a simulação. Não, melhor, antes de fazer a simulação, falta um detalhe aqui, né? Que é as saídas, né? Eu só fiz memórias, agora tem que fazer a ativação das saídas, senão não vai ter saída lá para ativar as lâmpadas, né? A memória não ativa uma lâmpada, é só as saídas. Então eu vou ter a saída Q1 que vai representar a lâmpada verde e a saída Q2 que vai representar a lâmpada vermelha. Quem que vai ativar a saída Q1 para a lâmpada vermelha, que é a verde, né? Só tem a memória M1 que ativa a lâmpada verde. Então vou buscar lá, memória M1. Quem que ativa a lâmpada vermelha? Tem duas memórias. Uma é a M2, né, que mantém ela ligada por meio segundo, e a outra é a M4, que mantém ela ligada por 10 segundos. Então, vou colocar M2, que mantém ela ligada por meio segundo, em paralelo com M4, lógica ou lá, né, lembra? M1 ou M4 vão ativar a lâmpada vermelha. Tá? Então, vamos lá para a simulação. Ligar o processo aqui. Vamos lá. Vamos ver se não tem erro nenhum. Né? Lâmpada verde ativada. 5 segundos. Está contando o tempo aqui. 4. Virou 5. Agora está piscando. Né? 5 vezes. 3, 4, 5. Ó. Lâmpada vermelha 10 segundos acesa. Tá? E vamos apertar aqui, já que enquanto ele conta o tempo. Ó. Não aciona, porque o M5 ele fica aberto aqui. Né? Passou os 10 segundos. Ó, verde de novo e aí inicia o processo de novo, que é o processo do semáforo de pedestre, tá? Fechou então? Então é isso aí. Valeu!